Boa noite a todos. A gente chega com frio, mas já começa a sentir um calorzão aqui. Eu saio daqui suado. Energia que eu recebo. Vocês estão bem? Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nada a ver porque 13 falando da mão esquerda e mão direita, então nada disso. Nós vamos falar sobre um caminho de vida. Esse capítulo, eu atribuo ele como sendo um caminho de vida, uma orientação para a gente agir em determinada situação. Quando Jesus fala, Jesus sempre tem, porque ele era tão esperto, ele tinha umas parábolas tão interessantes, se você analisar a fundo, é fantástico. Quando ele fala de mão esquerda, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Ele está falando das mãos? A nossa mão esquerda, o nosso lado esquerdo é o lado de quê? O que nós temos do lado esquerdo do nosso corpo? O coração, a gente fala que ele é responsável pelas emoções. Então a mão esquerda seriam as nossas emoções. No cérebro é invertido, tá? Aqui no nosso sistema ele é invertido. Então no nosso cérebro, lado direito é o lado das emoções, mas o nosso lado esquerdo do corpo é o lado das emoções. E o lado direito é o quê? É a razão. A razão. Então ele está falando que não saibam as suas emoções o que faz a sua razão. As suas emoções são bem equilibradinhas. Graças a Deus. Parabéns, hein? Porque, meu Deus do céu, a minha é uma bagunça. A razão é um pouco mais rígida. Eu sou bem rígido, tanto é que eu fui para a área de exatas. Eu gosto de tudo meio rígido, meio engessado, meio certinho. E a minha emoção ficou meio morta esse tempo todo. Há pouco tempo atrás eu descobri que ela existia e que eu podia deixar ela se manifestar. Então quando Jesus fala que a sua razão, ou melhor, que a sua emoção não saiba o que a sua razão faz, ele está falando, gente, vocês são muito engessadinhos. Se deixar lidar pela razão, vocês não fazem nada. Estou certo? Opa! Porque a nossa razão fala assim, ai, está muito frio, eu vou ficar em casa. A nossa razão fala assim, ai, não sai de casa não, que tem assalto. A nossa razão fala assim, não dá bola para aquela não, que ela só fala mentira. A nossa razão fala assim, ai, eu não fui com a cara dela, deve ser uma má pessoa. A nossa razão julga e dá o veredito imediatamente. Ela sente, ela capta, não gostei do seu cabelo, não gostei do seu óculos, eu não gostei daquilo, e ela já te dá um diagnóstico imediatamente. E a sua emoção? É igualzinho? Ai, que bonitinha! Essa menina deve ser muito legal, porque ela é bonitinha. Então a gente vê o antagonismo da nossa razão com a nossa emoção. A emoção busca as coisas belas, a razão busca as coisas exatas. Quando Jesus fala isso, ele está falando para a gente ter equilíbrio no que a gente pensa e no que a gente faz. E principalmente com as nossas ações. O primeiro subitem desse capítulo fala assim: fazer o bem sem ostentação. O que significa ostentação? Alguém me dá um exemplo de ostentação? Vou pedir para aquela jovem ali. O que seria uma ostentação? Você ficar se mostrando, aparecendo de fora, eu fiz isso. Muito bem. E o que a gente vê hoje? Muito disso.
O cara vai comer um hambúrguer e ele posta. Para que a gente posta o prato de comida que a gente acabou de comer, ou que a gente ainda nem comeu? Eu pergunto, para quê? Para deixar você com vontade também? Eu não vejo outra razão. Hoje em dia existe tanta... Ostentar é você exibir algo exageradamente, e a gente vê a gente entrando por um caminho desses. Tudo se ostenta. Você vai para a Praia Grande e você põe na internet. Se você conseguir falar que você está em Miami, você vai falar. Você estava na Praia Grande, mas você põe, estou em Miami. A gente entrou por um caminho de ostentação tão grande, gente, que a gente vai ter que voltar e corrigir isso. Porque nós começamos a mostrar coisa demais, sem motivos. Será que a gente não sabe lidar com esse aparelhinho chamado celular? Será que este celular veio realmente para ajudar a gente? Ou para mostrar para a gente que a gente se atrapalha com pouca coisa? Então, quando ele fala fazer o bem sem ostentação, ele está falando para a gente começar a olhar para dentro da gente. Será que nós estamos fazendo bem? Será que as nossas atitudes de hoje em dia são boas? Então, hoje eu chamo a reflexão. Vamos pensar no que a gente está fazendo. Porque quando a gente busca aplauso, a gente está insuflando o nosso ego. E a gente vê uma busca desenfreada por uma beleza artificial e por um aplauso momentâneo. A moçada de hoje, ela quer se mostrar de uma forma que ela não é. E nós, como mais velhos, como adultos, o que nós estamos fazendo a respeito disso? Então esse capítulo nos chama a gente a pensar, nós estamos fazendo bem? Ou nós estamos deixando a coisa ir andando, porque você se tornar apático também é fazer mal. Você se tornar uma pessoa, eu não quero nem saber disso, também é deixar que o mal aconteça. Então, hoje em dia, a gente está precisando entender quem nós somos. Nós nos tornamos uns mendigos emocionais. Quando a gente fala em fazer caridade, né, o que seria fazer caridade, gente? É dar esmola? É isso? A caridade virou em dar esmola? E nós fazemos o quê de caridade? Eu acho que nós nos tornamos uns mendigos emocionais, porque mendigo é aquele que precisa da ajuda alheia, ou precisa que o outro lhe ajude. Nós nos tornamos porque a gente quer ser visto, a gente quer aparecer, a gente precisa se mostrar. Então a gente posta as coisas da gente e depois a gente se arrepende e fala, ai nossa, não devia ter posto isso, não devia mesmo. Porque nós estamos buscando alguma coisa que nós não estamos achando dentro da gente. Nós estamos buscando fora que alguém enxergue a gente. Mas Domingos, quem que precisa enxergar você? Eu próprio. A gente precisa se enxergar. Enxergar as nossas emoções e pôr elas para fora. Chega de usar só a razão. Nós já somos maiores. Nós já somos seres humanos. Nós estamos no estágio, a Terra está no estágio que nós temos que começar a pôr para fora as nossas emoções, as nossas benevolências. E agora eu vou começar a fazer umas perguntinhas aqui. A senhora cobra caro?
Você cobra caro? Cobro caro? É. Por quê? Por quê? Do que serve que eu estou falando? Eu vou perguntar para cada um de vocês. Vocês cobram caro? O que a gente pode cobrar dos outros? Eu posso cobrar as comidas que eu faço. O quê? Eu posso cobrar as comidas que eu faço. Eu sou chefe de cozinha. Mas você cobra caro? Não, cara. Justo. Você está usando o lado da razão. Não, cara. Vamos para o lado da emoção. O lado da emoção é lindo, porque dou muita coisa também. E quando você faz, você exige que os outros gostem? Não. Que bom, porque a maioria de nós, não quando é tudo faz que eu algum... agrado, não é tudo que eu faço que as pessoas O gostam. problema nosso é que a gente faz algo e a gente quer que os outros enxerguem. O problema da gente é que a gente cobra caro quando a gente ajuda alguém. Lembra aquela senhora que a senhora ajudou? E aí ela não agradeceu. Foi embora e não falou nada. Não veio aqui em casa nem trazer um bolinho para mim. Nem um cafezinho ela me serviu. Peraí, você está cobrando dela. E tem gente que faz um favorzinho para você e cobra a vida inteira. Vocês têm isso na família de vocês ou só eu que eu tenho, né? Opa. Eu estava achando que era só na minha que tinha isso, porque tem alguém que dá um dedinho para você, mas ele te cobra um fígado, um rim, e se bobear vai um pedacinho do coração também. E como são vocês? Quando vocês fazem algo para alguém, vocês fazem para alguém ou para vocês? Se você estava achando que você está fazendo para alguém, você está querendo retorno. Agora, quando você faz, que ela falou que ela faz a comida porque ela gosta, ela tem satisfação de fazer a comida, naturalmente vai sair uma beleza de prato, porque você vai caprichar o seu máximo. Mas você está fazendo para ele? Não, você está fazendo para você, porque você se sente bem fazendo isso. Porque para você é um prazer fazer isso. Se nós começarmos a entender que ajudar ao próximo é um prazer para a gente, e não um meio de você cobrá-lo a vida inteira, não um meio de você ficar enfiando o dedo na cara dele, mas eu te fiz isso, mas eu te ajudei, mas eu naquele dia que você precisou estava do seu lado. Nós estamos perdendo o prazer de fazer as coisas, esperando um retorno. Quem está mandando aqui? Que mão que está mandando? A mão da razão. Então Jesus cobra da gente que nós comecemos a entender que nós precisamos fazer o bem por nós mesmos. Antigamente, quando eu morava em São Paulo, a gente fazia almoços e jantares assim para um monte de gente, para arrecadar fundos para os centros espíritas. Alguém prestava uma chácara, a gente fazia almoço e aparecia um monte de gente lá para cozinhar. E você não perguntava se aquele cara do seu lado era médico, dentista, pedreiro, encanador, eletricista, ou lixeiro, jardineiro, podia ser o prefeito. Nós estamos descascando batata, felizes, porque nós estávamos participando de uma coisa junta e eu achava aquilo fantástico. Ninguém queria saber se você é médico, doutora ou advogada. Não, estamos lá para descascar batata. E nós estamos felizes. A partir do momento que eu começo a colocar o rótulo, eu deixo de ser feliz. Eu começo a classificar com a razão e não com a emoção. Então Jesus puxa a gente, ele começa a puxar a gente para a gente começar a entender que nós precisamos fazer por nós. Qual a sua relação com Deus? Ou com, sei lá, com essa força lá em cima, alguma coisa.
É uma relação de paz, amor e até de ajudar o próximo sem cobrar nada. Então, você faz uma ligação direta com o plano e dentro dessa ligação ele te dá condições de você fazer o bem a alguém sem cobrar, sem retorno. Ele já te deu desde o início. Isso aqui já está pronto, o caminho está feito, só precisamos andar. Mas a gente gosta de fazer o que com Deus? Barganha. A gente gosta de fazer barganha. E não tem paciência de esperar, né? E não escuta. Porque o plano Pede, mas não não escuta. tem calendário, né? Não. Não tem hora, não tem dia, não tem nada. É eterno. É eterno. A evolução é eterna. Mas a gente gosta de uma barganhinha. Ai, Santo Antônio. Foi dia de Santo Antônio, 3, 4 dias atrás, né? Você sabe o nome de Santo Antônio, antes de ser Santo Antônio, como ele chamava? Olha só. Por isso que eu gosto de casar. Ah. Aí. E aí, a gente gosta de uma barganha com Deus, gente. Fazer uma promessinha. Quem já não acendeu uma velinha, fazer uma promessinha? Já acendeu, né? Bem grandão. Quem já não fez uma barganhinha com Deus? Ó, Deus, eu tô bonzinho, Deus. Nossa, esses dias eu tô tão legal. Caramba, o Senhor deixa isso acontecer comigo como se Ele tivesse mandado exclusivamente para você aquele problema, né? E a gente começa a querer barganhar com Deus porque eu tô boazinha. Se eu tô bonzinho, isso não pode acontecer comigo. Deram um recado pro domingo. Fica na sua aí, rapaz. Tá nervoso por quê? Tem problema para resolver, né? Então, é melhor ter um problema para resolver do que ficar lá sem fazer nada. Fica quietinho. Então, a gente gosta de uma barganha, mas com Deus não se barganha. Por quê? Porque os problemas existem para a gente resolver e a gente aprender com eles. Isto aqui está pronto, que nem nós conversamos. Precisávamos andar. Então, viemos aqui na matéria, porque a matéria dói, a matéria dá problema, mas a matéria nos estimula. Se nós não tivéssemos matéria e se fôssemos só espíritos, nós não teríamos estímulos. E a maioria das vezes os nossos estímulos estão tão doídos, né? Porque quando está tudo bem, tudo fantástico, tudo ótimo, o que a gente faz? Nada, fica lá de boa. Mas assim que aperta o calo, você lembra que tem plano espiritual, você lembra que nós estamos aqui para aprender, você lembra um monte de coisa. Aí começa o processo de barganha. Então eu vou ficar bom para ganhar um espaço no céu. Não foi isso que ensinaram para a gente a vida inteira? E com isso a gente aprende a fazer caridade? Ou aprende a fazer barganha? Então, até hoje ensinaram a gente a fazer barganha. As igrejas faziam barganha sendo intermediárias com Deus. E cobravam royalties. E cobravam spread. Para chegar até Deus só por mim. E por mim o preço é alto. E quando vem o Espiritismo e fala o quê? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja não há salvação. Então ele nos mostra que o caminho para nós sermos felizes é cuidando dos outros como se fosse a gente. E Jesus não falou: não faça aos outros aquilo que você não quer que te faça. Como é que Jesus falou? Faça aos outros aquilo que você quer que te façam. Então é uma coisa ativa e não passiva. Você não fazer aos outros aquilo que você não quer que te faça, é só ficar em casa. E você fazer aos outros aquilo que você quer que te façam, é você ir na luta,
é você ter ação. Então a nossa fé, ela tem que ter ativa. A nossa forma de fazer caridade tem que ser ativa no dia a dia. Fazer caridade não é só materialmente, é escutar alguém quando alguém precisa falar, é caprichar quando você faz uma coisa que alguém vai usar, vai comer, é você fazer o seu melhor sempre, é você estar pronto para alguém que precisa de você naquele momento. E não é monetariamente, gente. Monetariamente é esmola. E nós estamos falando em caridade. É diferente. A caridade faz você fazer alguém receber algo e não se sentir devendo. A esmola não. Você faz a pessoa se sente devendo a você. Então, começar a inverter isso. Eu não estou dando esmola a ninguém. Eu estou ajudando agora que ele precisa, mas eu posso ajudar de muitas maneiras, de várias maneiras. E não monetariamente é muito mais importante do que monetariamente. Então Jesus fala isso para a gente começar a entender quem nós somos. Eu acho que esse capítulo inteiro, ele tenta mostrar para a gente olhar para nós mesmos, o que nos faz bem, o que nos deixa feliz, sabe? E começarmos a agir dessa maneira, não com esse exibicionismo bobo, essa ostentação boba que a gente está seguindo, e passar isso para os nossos jovens, para que eles entendam que esse caminho é um caminho que vai precisar ter volta. Volta para pagar, né? Eu acho que pagar é um termo que eu não gosto, porque nós não estamos aqui nós estamos aqui para aprender. Então, se você não fez certo, você vai ter que voltar para aprender a fazer certo. E esse caminho é sempre progressista. Não existe um retorno, não existe, você vai voltar a ser punido. A punição fez parte da nossa educação religiosa há muito tempo. E Deus não pune, Deus dá a oportunidade da gente crescer. Que Jesus esteja em nossos corações e a gente consiga entender este caminho de caridade. Que assim seja. Sim, sim.